Olá, meu nome é Nathan Soares e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tá no Mudo. E hoje a gente vai fazer um episódio diferente do tradicional. A gente vai falar sobre os desafios da primeira liderança. E para esse episódio, vocês já estão notando que a gente não vai ter convidados. Então, na realidade, é um episódio que vai ser uma conversa, um bate-papo, eu e o Maurício Brandalize. Maurício, seja bem-vindo e como é que tu está te sentindo para esse nosso bate-papo? Fala, Nathan. Pois é, estou bem feliz aqui porque é um assunto que eu venho estudando bastante nos últimos anos, venho me aprimorando bastante, venho lendo muito sobre isso, sobre esse tema. E vamos lá, acho que o bate-papo vai ser muito legal. A gente tem bastante histórias aí da primeira liderança que a gente pode trazer aqui para o pessoal. E, quem sabe, né, formar mais líderes aí para o futuro. Legal. E a gente escolheu esse assunto porque, na realidade, tanto o Maurício quanto eu, nós estamos passando por esse processo de carreira, né? Por essa fase de carreira. O Maurício acho que um pouco mais tempo que eu, mas é uma fase com muita novidade, com muitos desafios, e a gente conversou várias vezes, tomando um café, enfim, sobre isso, e nada mais interessante do que poder compartilhar com todo mundo via podcast esses nossos insights e toda essa troca que enriquece muito o conhecimento de todos. Bom, e já vou começar fazendo uma pergunta pro Brandalize e pro Maurício em relação a isso, né? Quando a gente fala de primeira liderança, uma das coisas que acontece algumas vezes, não aconteceu comigo, mas eu sei que aconteceu contigo, é quando a gente é promovido internamente e a gente passa muitas vezes de ser colega de uma pessoa e passa a ser o líder, passa a ser o gestor daquela mesma pessoa, de um até então colega. E isso, obviamente, gera um desafio em relação a isso. Maurício, eu sei que tu passou por essa fase, conta para nós como é esse primeiro desafio de se tornar líder, gestor de até então colegas e como tu fez para superar isso e lidar com essa situação. Perfeito, Nathan. Tu sabe que realmente, do dia para a noite, realmente muda. Até porque, como tu disse, hoje eu talvez não seja tão visto, né? Hoje eu digo, na situação de não líder, eu não seja talvez tão percebido quanto depois que tu acaba sendo formalmente aí colocado numa posição de liderança. Então as pessoas começam a te enxergar diferente. Isso, pessoal, vai acontecer. A gente pensa assim muito, e até quando eu acabei assumindo o meu primeiro papel como líder, eu pensei, não, mas as coisas vão continuar iguais, né? A gente vai continuar tendo aqueles bate-papos, aquela interação que a gente tinha. Assim, não é por tua causa, mas é pelo que as pessoas começam a te perceber. As pessoas começam a te perceber diferente. Então, não é talvez por tua intenção de querer manter, mas é que as pessoas acabam te olhando elas têm um olhar um pouco, vamos lá, mais restrito quanto a algumas coisas, mas é algo que vai acontecer e eu acho que é uma das primeiras coisas que tu acaba percebendo assim, sabe? A reação das pessoas quando tu vai acabar sendo o líder delas, né? E uma das coisas que eu trago aqui, Nathan, assim, é sempre tratar com as pessoas, né? Então, fazer uma primeira conversa, né? Vou dizer o que eu fiz. Eu acho que isso é importante trazer, porque as pessoas querem saber, né, Nathan, essa nossa trajetória aqui, como é que a gente está lidando com isso, né? Ou lidou. Então, eu sugiro muito ter um bate-papo individual com as pessoas para explicar o novo papel, né? O que se espera da pessoa, como é que ela pode te ajudar, porque é um papel novo para ti, e se mostrar vulnerável, Nathan, porque é algo novo, é algo que tu vai ter que desenvolver, e essas pessoas vão fazer parte disso. Então, ter o comprometimento, delas e a compreensão delas também, né? Elas são aliados nessa tua formação, né, Nathan? Tu trouxe uma palavra bem importante que é vulnerabilidade, né? Porque esse é um tema que se tem falado muito em relação à liderança,
Antigamente, acho que isso não era debatido, porque o líder ele precisava ser muito visto como um líder herói, um líder que tem todas as fortalezas, que não tem fraquezas, que é aquele cara realmente o super-herói. E óbvio que ao longo dos últimos anos isso foi se desmistificando. A gente tem a Brené Brown, que tem um TED Talk, que ele vai ficar aqui na descrição do episódio, que é sobre a coragem de ser imperfeito, a coragem de ser vulnerável. E ela fala muito sobre isso, porque duas coisas. Todos somos seres humanos, todos somos pessoas. Isso não muda. Então todas as pessoas têm falhas, têm defeitos. E quando a gente acaba formalizando uma posição de liderança, isso acaba se potencializando, né? Como tu falou antes. E ter essa vulnerabilidade, ter esse entendimento, ela é muito importante, porque ainda mais o início da liderança, ele é um momento extremamente vulnerável. Porque é um momento em que já não pode mais fazer as mesmas coisas que se fazia antes, tem que começar a fazer desenvolver novas ferramentas. Então, se coloca numa posição de se mostrar valor no curto prazo. Então, é uma situação muito vulnerável e que vão acontecer erros. Vão acontecer problemas, vão acontecer muitas vezes de uma maneira ingênua, de uma maneira muito sem ter ainda a experiência de uma liderança. Então, trazer esse aspecto de vulnerabilidade, eu achei que foi muito importante tu trazer ele, Maurício. E aí eu vou conectar com um outro ponto que eu falei, que é essa questão de o que te trouxe até aqui não te leva para o próximo passo. Porque normalmente, quando uma pessoa, ela pode já ser um líder informal, a gente conhece inúmeros líderes informais e isso existe em todas as organizações, sejam elas empresas, sejam organizações não lucrativas, pode ser um clube de esporte, alguma coisa, sempre vão existir lideranças dentro desses locais. É da natureza do ser humano existirem lideranças. Mas quando se coloca uma posição, isso muda um pouco. Quando se formaliza, isso muda um pouco. E aí esse ferramental ele muda, porque muitas vezes o líder informal, ele é aquele que conhece mais, é aquele que tem mais experiência, é aquele que tem mais carisma, que consegue socializar, ele é aquele que entrega as coisas com um nível mais alto de qualidade, ou entrega mais, consegue resolver problemas complexos que muitas vezes outras pessoas não conseguem desenvolver com a mesma clareza. E aí essa pessoa é colocada numa posição de liderança formal. E aí quando ela é colocada nessa posição, ela já não pode mais fazer o que ela fazia antes, porque ela já não é mais a protagonista da história. O protagonista deixa de ser aquela pessoa e passa a ser a equipe. E o líder acaba tendo um papel de facilitador, porque senão acontece dois problemas. O líder não faz o que ele deveria fazer, que é desenvolver a equipe, que é desenvolver as pessoas, que é ajudar as pessoas a alcançarem os seus objetivos e os objetivos da organização. E ele também começa a fazer o que a equipe deveria estar fazendo. E aí ele rouba o protagonismo da equipe. Então esse para mim, eu vou colocar já, me colocar numa situação vulnerável, né? É um grande desafio para mim também, porque esse cenário de assumir essa posição de liderança formal, deixar de fazer as coisas que foram reconhecidas como pontos fortes e passar isso para que outras pessoas façam e aprender as novas coisas que se deve fazer, para mim é um ponto que é um desafio inicial da liderança. Não sei como que tu vê isso, Maurício, se tu passou por esse cenário também. Eu concordo totalmente, tá, Nathan? Eu até, esses tempos eu li, a gente tem que realmente pensar nas pessoas que vão estar ali. Qual o legado que a gente vai deixar para elas, assim, mas que elas têm que dar essa continuidade, que elas têm que serem as protagonistas nisso. E a gente tem que ir saindo aos poucos, como tu falou. A gente vai estar sendo cobrado por outras coisas. A gente vai estar sendo cobrado para que essas pessoas evoluam. Por isso que eu digo muito que a gente tem que pensar muito como essas pessoas vão prosperar. Então, no momento que eu começo a deixar de atuar naquilo que eu era muito bom, talvez, por isso que eu esteja onde estou, que me trouxe até aqui, que talvez não me leve para outro lugar, como tu disse, agora é a vez de outras pessoas. Eu não posso ser egoísta com a carreira delas. Eu tenho que pensar que eu vou ter a minha carreira, que vai depender muito de como essas pessoas vão performar, porque elas vão fazer acontecer e, consequentemente, isso vai afetar no resultado da equipe, no teu resultado, porque, querendo ou não, isso vai estar muito vinculado ao que tu está sendo cobrado, né? Então, tu vai acabar recebendo
muitas definições mais estratégicas, dependendo de qual posição também, né? E vai ter que transformar isso de uma forma que a equipe consiga receber e tratar lá, talvez no operacional, ou até falando estrategicamente de volta contigo, para se chegar numa melhor solução para determinado problema que vai aparecer. Mas uma coisa que eu trago muito aqui, porque isso não vai vir natural, não é natural isso. Isso a gente vai acabar se pegando muito naquela apresentação que a gente vai querer dar só aquele ajuste de vez em quando que... Será que precisa... Aí tem que entender, será que precisaria mesmo? Ou será que... Não, respira, vamos com essa apresentação mesmo, vai ser dessa forma, vamos com essa solução mesmo, vai ser dessa forma. É óbvio que tem algumas coisas que o líder vai continuar ajudando, até porque o líder também tem a parte dele de experiência que ele já teve. Então, ele também está ali para dizer, bom, vamos mais um pouco mais para esse caminho aqui, porque eu já passei por isso. Mas, algumas vezes, ele vai ter que deixar as pessoas também entenderem qual o caminho ideal, né? E para isso também, até eu trago de aprendizado. A parte de autoconhecimento é muito importante, tá? Acho que hoje em dia se fala muito nisso. E uma recomendação que eu dou é em relação a um livro que eu li, foi indicação até de um colega na área de TI, quando eu trabalhei lá, que era de Descubra Seus Pontos Fortes, 2.0, até é o nome do livro. E é muito bacana porque ele faz um teste, e nisso ele te traz ali, o teste mais básico, ele te traz os 5 pontos fortes que tu tem, baseado nesse teste, tu vai fazendo respondendo algumas questões, e ao final disso ele te traz os 5 pontos fortes. É sensacional o resultado, tá? Ele é apoiado em cima do Instituto Gallup, e eu recomendo muito, Nathan. Isso me ajudou muito a mapear os meus pontos fortes e começar no dia a dia a entender, pô, isso aqui eu posso ajudar as pessoas a desenvolver, eu tenho um lado mais harmônico que eu posso ajudar nesse sentido aqui a equipe, entre outros, tá, Nathan? Mas eu digo que o autoconhecimento é bem importante, tá? E aqui é só uma palhinha, né? Cara, isso é incrível. Eu vou dizer assim, eu já vou falar dos feedbacks que eu tive, né? Eu vou falar mais de feedback também, mas esse ponto assim, de autoconhecimento, para mim, por exemplo, apareceu muito uma questão que é autoconsciência situacional. Na realidade, eu nem sabia o que era, mas a autoconsciência situacional é muito de aprender o meu impacto nas outras pessoas e entender o impacto que as outras pessoas têm em mim. E conseguir fazer essa leitura do cenário, que é uma habilidade de liderança, para poder tomar a melhor decisão, ou para poder apoiar a melhor decisão naquele cenário específico. E para mim apareceu assim nos feedbacks que era um ponto muito baixo. Então é algo que eu venho desenvolvendo para que isso não interfira, que pode ser um ponto fraco, e que eu consiga contornar ele e ele vire algo que eu consiga lidar e que eu tenha uma desenvoltura nesse ponto. E aí eu pensei em 2 ferramentas aqui que eu utilizei que eu tenho aprendido a utilizar para facilitar esse processo, né? Essa primeira que eu comentei do feedback. Então, assim, se você tá passando por esse processo de primeira liderança, quanto antes aprender a dar feedback, vai ser a melhor coisa que vai acontecer. E aí entra a questão de feedback específico, né? Qual que é o ponto? Não ser feedback do ano passado, sabe? Acho que esse é o pior erro. Não, eu vou anotar aqui e na avaliação de desempenho, daqui a 4 meses eu vou passar o que aconteceu. Esse para mim já é um grande erro. O feedback ele tem que acontecer. Tem que existir uma relação de confiança muito boa para que ele possa acontecer de maneira muito constante para que seja uma relação saudável de todos. E a segunda ferramenta é a lista de tarefas, o famoso to-do list, mas ele de uma maneira adaptada. Porque quando tu é vamos dizer, líder de si mesmo, né, que é a primeira fase da liderança, eu até vou fazer uma correlação com esse livro aqui, que é o Pipeline da Liderança. A primeira fase que ele tem lá é ser líder de si mesmo. E aí a gente cria a nossa to-do list, né, a nossa lista de coisas para fazer no dia. Eu tenho que fazer A, B, C e D. E aí quando eu comecei essa parte de liderança, eu vi que tem uma outra forma de fazer isso, que é uma coisa que eu tenho incorporado, que é dividir essa lista de tarefas em 3 partes. As coisas que eu faço, então assim, o que eu tenho que fazer mesmo, que eu tenho que fazer como líder, as coisas que eu tenho que acompanhar que devem ser feitas, e aí é o que eu acompanho, não é o que eu faço, é o que eu acompanho que outras pessoas façam, e o que eu influencio para que aconteça. E aí eu divido isso nesses 3 para que tenha os pacotinhos com o tipo de coisa para que não volte naquele problema inicial
de tu tá fazendo o que a tua equipe deveria estar fazendo e não tá fazendo o que tu deveria estar fazendo como líder. Então, assim, esse foi uma estratégia que eu tenho incorporado ela ainda, não é uma coisa que tá plena para mim. Mas são ferramentas que podem também ajudar a acelerar esse processo de primeira liderança. É bem bacana isso, tá, Nathan? Claro, aqui esse é um método, existem diversos métodos que a gente pode trabalhar. Eu vou dizer assim que lá no início eu tinha algumas ferramentas, Kanban, e aí colocava o nome das pessoas, tipo, não, mas isso aqui tá com essa pessoa, aí eu tenho um planner, tenho um Trello. Eu decidi assim, tentar ser um pouco mais simples. Por mais que eu seja da área de TI e tudo mais, eu tenho um caderno, tá? Eu tenho um caderno que eu utilizo ele para fazer pequenas anotações. Eu virava aqui, tinha muito post-it, está virado em post-it para cá e para lá, mas hoje eu tenho o meu caderno aqui que ele me ajuda bastante, tá? Não estou dizendo que eu não uso também meios tecnológicos, eu também acabo utilizando o Notion, que é uma ferramenta também para gestão aí de dados, informações, para também colocar um pouquinho mais num longo prazo, controlar meu próprio PDI, né, o Plano de Desenvolvimento Individual, que esse é um tema bastante interessante, Nathan. Até trago aqui o Plano de Desenvolvimento Individual para também tu ter o acompanhamento dessas pessoas, de como é que elas estão evoluindo, e que, na verdade, o Plano de Desenvolvimento Individual é para cada um, é dela. Então, fazendo um link com o teu to-do list, que daqui a pouco está linkado com feedback e que está linkado ali com o plano de desenvolvimento individual das pessoas. Então, tudo se conecta no fim, sabe? Então, o que tu falou no feedback vai se conectar com alguma ação, algum objetivo que está dentro lá do plano individual daquela pessoa, que depois isso vai estar linkado a algum fato de promoção, né, algum méritos e tudo mais, que isso também são coisas que vão fazer, vamos dizer assim, atividades que a gente não tinha antes. Talvez antes a gente tinha muita influência, dependendo da senioridade que tu tinha dentro de um time, mas que agora também cabe a tua pessoa como líder, ou influenciar, ou já olhando mais para a parte de gestão mesmo, tomar essa decisão, né, em relação a esses fatos, né, que isso também é algo bem desafiador, porque nós não estamos preparados para lidar com algumas situações que vêm, né, com a parte de liderança. Vamos pensar aqui, desligamento, entre outras tarefas que, vamos dizer, que é um tabu, talvez falar, salários, mas a gente vai aprendendo com as situações. Algumas vezes a gente vai acabar errando, talvez, por ser marinheiro aí de primeira viagem, mas entendo que isso faz parte até dos grandes líderes que a gente vê que existiram, né, Nathan? Sim, e eu tava falando de PDI, outra coisa outra característica e habilidade que aparece muito em liderança é comunicação, né? Mas, obviamente, a habilidade de comunicar de maneira assertiva, de falar com clareza, de passar as mensagens que devem ser passadas, de conseguir engajar as pessoas, inspirar as pessoas. Mas não só isso, né? Quando a gente fala de comunicação, são as conversas que a gente tem. Quando a gente está conversando, é comunicação na veia. E quando a gente passa por esse processo de liderança, a gente nota que a comunicação, tudo que é falado se potencializa. Digamos que a gente está falando de uma maneira neutra. Se a gente falar algo positivo, aquele positivo ele tem mais força. Se eu falo algo negativo, esse negativo tem mais força. Então, esse é um cuidado. E aí a gente conversava até antes e tu me comentou alguma coisa de utilizar ferramentas para desenvolver essa comunicação. Que ferramentas são essas? Que tipo de comunicação é essa que tu acredita que a liderança deve desenvolver, Maurício? Sabe, Nathan, que eu acredito muito... quando possível, nem sempre a gente vai conseguir fazer, mas entender qual é a persona que está do outro lado. Porque hoje as equipes, a gente vem trabalhando com equipes multiculturais, né? A gente tem pessoas que não têm a mesma... Os sonhos são diferentes, Nathan. A gente tem que avaliar tudo que a gente vai comunicar, a gente tem que, daqui a pouco,
adaptar. Algumas coisas, talvez, no momento que a gente abstrair alguns dados, algumas informações, a gente sempre tem que passar de uma forma clara. Mesmo que a gente esteja abstraindo, talvez, um nível de detalhamento alto, mas entender se a pessoa realmente captou aquilo. Então, eu entendo que tem que ter uma maneira de comunicar que, claro, que seja assertiva para aquele público. Tem que conhecer as pessoas que estão trabalhando contigo, né? Analisar a persona, sonhos diferentes, necessidades diferentes, momentos de carreira diferentes, a bagagem que cada uma trouxe. Tem gente que vai ter o filho que recém-nasceu, tem gente que mora talvez com os pais, que talvez não tenha uma preocupação tão grande naquele momento. Então são vários aspectos aí na hora de se comunicar, e eu acredito muito na análise assim, das pessoas que estão ali. Tem momentos que vai ser mais informal, tem momentos que tu vai ter que realmente vai ter que comunicar algo que talvez para a equipe não vai ser o ideal naquele momento, mas é uma troca, né? Então o líder ele vai ter que entender que ele vai estar ali sim para inspirar, ele vai estar ali, ele vai ter que comunicar, e ele vai ter que comunicar coisas que só ele vai poder. Não vai ter outra pessoa ali para poder fazer isso, né, Nathan? Sim, sim. E a gente conversava muito de comunicação não violenta. Esse aspecto que a gente falava é conseguir passar essas mensagens de uma maneira que não sejam passivo-agressivas, que não sejam agressivas, que realmente a gente consiga fazer isso de uma maneira que acolhe as pessoas, que traz essa objetividade. E aí tem esse livro, que se chama Comunicação Não Violenta, do Marshall Goldberg. Acredito que seja esse o nome, também vai ficar o link aqui na nossa descrição, que ensina como fazer isso. Ensina como a gente se coloca na posição vulnerável, como que a gente fala do nosso sentimento, e não de uma maneira que a gente possa agredir outra pessoa. E quando a gente fala de feedback, isso vai acontecer muito. É igual no nosso relacionamento amoroso, né? Nas nossas casas isso acontece. É igual a gente chega numa discussão e diz assim: por que tu sempre faz tal coisa? Por que tu nunca faz tal coisa? Já foi pro agressivo. E aí a comunicação violenta normalmente ele traz alguns aspectos de dizer assim: olha, quando tal coisa específica acontece, eu me sinto assim. Então com esse sentimento, como que a gente pode resolver isso? Então a comunicação violenta ela vai trazendo algumas ferramentas que eu acho que podem ajudar muito esse desafio da primeira liderança também. E outro aspecto que eu ia trazer para a nossa conversa é de entendimento do cenário de liderança. Eu tenho um outro livro aí que é Os Primeiros 90 Dias. Esse eu super recomendo. Me recomendaram esse livro, eu li ele e vi assim, nossa, isso aqui é uma bíblia para quem está começando numa posição e tem uma pressão muito grande, porque a pressão ela é inerente. Tu é colocado nessa posição de liderança e logo vem uma panela de pressão de entregar resultados, de entregar, né, o que é demandado, de ter o comportamento correto, de ter todo o desenvolvimento, né? Ninguém quer levar 3 anos para chegar para conseguir se estabelecer. Todo mundo quer fazer isso o quanto antes. E esse livro, Os Primeiros 90 Dias, que é do Michael Watkins, ele ajuda muito nisso. E ele divide esse entendimento da estratégia em 4 tipos de cenário de liderança. O primeiro é o cenário de sucesso continuado. Então, assim, normalmente é uma área, enfim, um time que tem gerado muito resultado e por conta disso acontece alguma coisa e é colocado um outro gestor, um outro líder naquela equipe e aí o dever desse líder é dar continuidade a esse sucesso. Esse é um cenário. O segundo é um cenário totalmente oposto, que é o cenário de mudança completa. Ou seja, é um time totalmente em colapso, é uma empresa talvez em colapso, é uma área em colapso, e aí é colocado um outro líder para conduzir esse time. E aí esse cara tem que ter outra pegada, ele não tem a pegada do sucesso continuado, que é aquele cara que vai ver tudo que está dando certo, vai ver como potencializar mais ainda as coisas que estão acontecendo. O sucesso, a mudança completa, que é esse segundo cenário, é estratégia de guerrilha, ele tem que olhar tudo que está errado e tentar ter ganhos muito curtos e muito rápidos para poder fazer aquilo se sustentar nesses primeiros 90 dias e dar continuidade. Esse é o segundo cenário. O terceiro é o de realinhamento. Então ele é um pouco intermediário.
entre o sucesso, ele tem coisas boas no time de sucesso, mas ele também tem coisas ruins, e aí o dever do líder é conseguir separar o que está certo, o que está errado, e conseguir nesse primeiro sprint de 90 dias fazer esses primeiros ganhos e começar a acertar esse realinhamento. E o quarto cenário é o cenário de lançamento. É o cenário que não existe nada, e é colocado um líder, é colocado um gestor, principalmente, para construir algo do zero. E aí é totalmente diferente, porque ele tem que conseguir gerar alguns ganhos para mostrar um valor sem basicamente ainda ter equipe, porque o dever dele é formar a primeira equipe, é lançar alguma coisa. Né? Ele não herda uma equipe de sucesso, ele não herda uma equipe de fracasso, podemos colocar aqui no cenário de mudança completa, e ele também não herda uma equipe que está mais ou menos. Ele não tem equipe. Então são 4 cenários distintos, e uma dica que dá para colocar para nós aqui é entender realmente qual que é o cenário que esse líder está entrando, para poder tomar as decisões corretas e não misturar as coisas quando elas não precisam acontecer. E aí eu te peço, Maurício, das experiências que tu teve, tu conseguiu encaixar em alguma? Como é que foram as estratégias que tu decidiu para ter sucesso por aí? Exato, Nathan. Cada liderança, no momento que tu assume aí essa posição, realmente, concordo totalmente, foi uma das estratégias que até eu adotei. Não conhecia exatamente os conceitos aqui, mas trazendo para a realidade, eu tive uma parte, por exemplo, de um realinhamento, né? Sucesso continuado, por exemplo, eu não tive porque não existia uma gestão talvez igual ao que eu estava exercendo naquele momento. Então, eu tive uma parte de realinhamento, na verdade, pensando com as pessoas e como é que as coisas iam funcionar, né? Então, foi um pouquinho de cada coisa. Uma mudança completa, não dá para dizer, tá? Eu acho que era mais lançamento, um pouquinho ali do realinhamento e pouco ali do sucesso continuado, talvez pensando numa outra gestão mais abrangente, então, naquela questão. Então, é importante cuidar, porque a forma como tu vai lidar vai depender muito dos primeiros dias, né? Tu falou dos primeiros 90 dias, e isso depois vai cadenciar para como vai a continuidade com essa equipe, né? Eu até ia fazer um link, Nathan, desse tema que é bem importante, com a liderança situacional também, que é algo que aparece muito quando a gente começa a falar de liderança, porque tu não vai ter só um estilo de liderança. Vamos pensar dentro da sucessão contínua, vamos dizer assim, ou da própria transformação ali que vai acontecer geral dentro da área. Eu vou ter que analisar qual que é o status de agora dessa equipe, né? Quem que são as pessoas que talvez eu consiga delegar mais? Já pensando aqui em quatro tipos de liderança situacional, uma que tu vai ter que mais fazer a delegação, a outra que tu vai ser exercer um pouco mais de apoio, outra situação que tu vai estar mais no treinamento, e uma que tu vai dar mais a direção. Então, tu vê, Nathan, que a gente fala de bastante ferramentas aqui. O líder, ele vai ter uma caixa de ferramentas e ele vai ter que aplicar no momento que ele acreditar que é adequado, né? Então, vamos pensar aqui um pouquinho, por exemplo, na delegação, que a gente fala muito aqui. Vai ter que começar a entender quais são as pessoas, vamos pensar num quadrante aqui. Quais são as pessoas, talvez, do time ou as situações que eu tenho hoje aqui dentro que eu posso entender que estão no quadrante mais de delegação, né? Que então é aquela coisa de começar a transferir mais, tu já tem alguns acordos, alguns objetivos já estabelecidos, então ali vai fluir talvez naturalmente. Agora, quando tu vai mais para a parte de apoio, tu vai ter que ouvir mais, tu vai ter que estar presente talvez mais em algumas reuniões, tu ainda vai ter que estar muito, tu vai ter que se mostrar muito ativo ainda naquelas situações ou com aquelas pessoas, vamos dizer assim, certo? Vamos para um outro quadrante de treinamento. Tu vai ter que estar muito mais presente, vai ter que dirigir, tu vai ter que estar ali controlando, mas controlando, não vamos pensar aqui em comando e controle, né, Nathan, que hoje, apesar de a gente olhar com um pouco desconfiado, existem situações que o comando e controle ainda funciona, e dependendo o tipo de negócio, e tem coisas que comando e controle realmente, um disclaimerzinho aqui, né, Nathan, porque o comando e controle
não é que ele é muito ruim. Para algumas situações, talvez ele vai ser necessário, né? Então, aqui eu falei um pouco do treinamento e a parte da direção, né? Então, direção, que é quando realmente tu vai precisar fazer uma supervisão mais rigorosa, as decisões, assim, sempre vão ter que ser um pouco mais obedecidas. Então, isso depende muito desse contexto que tu vai estar vivenciando, né? Então, é importante aqui, Nathan, eu acho, para os marinheiros aí de primeira viagem entenderem que em alguns momentos tu vai estar um pouco mais num quadrante, outro momento vai estar em outro quadrante, e sempre pensar que isso vai estar linkado a muito a maturidade até da própria área, a maturidade da própria equipe, maturidade da empresa, né? Se for também uma liderança de uma empresa que é nova, né? Posições novas. Mas eu acho que isso é bem importante também, Nathan, trazer aí pro pessoal, né? Trouxe um tema polêmico aqui pro nosso podcast, que é essa questão de comando e controle, né? Porque a gente quer fugir disso. A gente entende que isso apaga a criatividade, apaga a inovação, apaga o desenvolvimento das pessoas. Tudo isso vai ficando para dentro da gaveta lá escondido e a gente vai para um cenário de famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é cruel, ninguém quer estar nesse cenário. Mas trouxe um ponto que em algum momento isso pode acontecer e pode ser que seja a estratégia a ser utilizada. E é principalmente quando o desenvolvimento das pessoas ele é muito baixo. Então, quando eu não tenho autorresponsabilidade para poder atuar de uma maneira mais autônoma, vai precisar ter o comando e controle, porque é ele que vai fazer com que o resultado seja entregue. Só que esse é uma balança, porque eu tenho de um lado, obviamente, a liderança e do outro lado da balança a equipe. E aí essa balança tem que estar em equilíbrio. Conforme o desenvolvimento da equipe ele vai subindo, eu consigo ter menos comando e controle, eu consigo ter mais autonomia, mais autorresponsabilidade, mais desenvolvimento de cada um. Isso vai acontecendo. Só que no momento... E o contrário também é existente. Se a liderança não tem esse desenvolvimento, a equipe não consegue se desenvolver. Então, e normalmente as pessoas, quando a liderança é comando e controle raiz, as pessoas que não conseguem ficar nesse time. As pessoas que querem se desenvolver, elas saem, elas vão embora e as empresas perdem grandes profissionais porque a liderança está no comando e controle e não sabe trabalhar de outra forma. Ao mesmo tempo, se a liderança está extremamente desenvolvida, extremamente autônoma e a equipe não amadureceu, o resultado não consegue ser entregue. Porque a equipe não conseguiu lidar num cenário que ela tem que se responsabilizar. Que não importa se ela bateu o ponto, não bateu o ponto. Não importa se botou o atestado, não botou o atestado. Não importa o horário que saiu, o horário que entrou. Porque ela precisa entregar. E a liderança está esperando isso. Só que se ela está dizendo assim, não, eu trabalho só se eu bato o ponto e vem que eu tô lá sentadinho na frente do computador respondendo meus e-mails. As coisas não vão funcionar. Então eu só quis trazer isso para botar trazer algo mais específico a esse cenário que tu trouxe de algum momento pode ser que comando e controle tenha que ser estratégia. E obviamente não é a estratégia que a gente entende que é a que deva ser seguida, né? Com certeza não, né, Nathan? A gente... uma das filosofias bem fortes aí, pelo menos que eu entendo e é que o mercado vem se adaptando muito a isso, realmente é a autonomia dos times, o time se sustentar sem depender tanto de ter ali alguém sempre dando aquele pitaco, tendo esse controle, né, da situação. Então, por isso que é liderança situacional. Em alguns momentos vai precisar. Pessoal, a gente precisa fazer dessa forma, porque a gente precisa entregar, é um time to marketing que está me cobrando, eu preciso fazer talvez de uma forma que o líder vai ter que dar esse direcionamento. E para outros momentos, não. Isso é muito estacional. É por isso que depende muito da maturidade da equipe, né? Da equipe, da situação, do que for. Mas confio totalmente na autonomia dos times e que isso a gente vê aí em grandes empresas que, né, principalmente quando a gente fala aí de empresas que adotam bastante esse modelo, Nathan, e que o resultado não é diferente de sucesso. Então, é uma evolução. Eu acredito que é uma evolução. Legal. Bom, a gente está caminhando para o nosso final. E, Maurício, eu queria te
pedir 2 coisas, assim, pra gente ir pro final. O primeiro é que dica que tu deixa, que tu gostaria que alguém tivesse te falado, né, quando tivesse começado a tua jornada de liderança. E o segundo é, já nos colocando nessa posição vulnerável, o que tu vê que hoje é o ponto que tu tem que desenvolver mais, assim, para poder evoluir mais ainda nessa posição de liderança. E aí depois eu respondo também e a gente vai pro final. Natan, uma dica que eu deixo é que não é mais, no momento que tu tá buscando a liderança, é engraçado, porque tu vai buscar um autoconhecimento e para depois tu entender que não é mais sobre a tua pessoa, é sobre as outras pessoas. Então, tu acaba tendo que realmente sair de cena, mas não sair de cena de não aparecer mais para as pessoas, mas sim de que não é mais a respeito da tua, vamos lá, do teu protagonismo, né? E sim dos demais, o protagonismo da equipe. Então, claro, aqui a gente pode entrar em vários tipos de líderes, um líder mais servidor, mas eu acredito muito nisso, tá? Exemplo também, ter um cuidado grande, porque absolutamente tudo que tu fizer a partir de agora, alguém vai estar notando e alguém pode tomar isso como um exemplo e começar a fazer igual. Então, 2 coisas. O protagonismo vai ser diferente, tá? E não é de sumir, mas de assumir outras coisas e de ser uma liderança exemplo, mostrar as coisas, porque a famosa frase, né, Natan? O exemplo, ele arrasta, né? Então, me ajuda aí com a frase, Eu não sei, mas a frase vai estar aqui embaixo, tá? Essa frase aí do exemplo arrasta vai estar aqui embaixo. Mas é bem isso, tá? O exemplo, ele arrasta, né? Então, tipo... É o famoso walk the talk, né? Tem que falar e tem que fazer, né? Exatamente. Então, se você está pregando alguma coisa, mostre, entendeu? Tem que mostrar, tem que fazer, a prática. Então, as pessoas vão confiar em você se você realmente começar a colocar na prática e mostrar que você acredita naquilo, né? Legal. Bom, dessas dicas, eu concordo plenamente com as tuas, Maurício. Eu acho que essa questão de protagonismo, e já vou dizer que acho que é uma dica que tu tá me dando agora e que também é um ponto de desenvolvimento. É entender essa questão que não vai ser mais o meu protagonismo, é o protagonismo de outras pessoas. O papel de liderança é um papel muito mais de facilitação, é um papel de ajudar o desenvolvimento para que os objetivos sejam alcançados e não mais no sentido individual, mas no sentido muito mais coletivo. Eu já conecto isso com um ponto de desenvolvimento. Muito bacana. E o meu ponto de desenvolvimento, Natan, até te respondendo, agora que tu fez essa... Eu vejo que assim, todo dia, tá? Todo dia o ponto de desenvolvimento você vai ser colocado em algumas situações que vai ter que olhar para todos esses livros aqui, todas essas ferramentas, e talvez não vai estar ali. Então, conversar com as pessoas que estão pares, pessoas que estão ali tendo os mesmos desafios, levar para o seu líder também, então levar mais, talvez tem coisas que tu não vai conseguir responder, não vai conseguir fazer na hora. Então, é aprendizado contínuo, tá? É um tijolinho por dia. Liderança é um tijolinho por dia. E quando tu começa a ver as pessoas prosperarem, evoluírem, e que talvez algumas coisas não se repitam mais e que elas estão realmente avançando, aí tu vai ver que aquele tijolinho que tu colocou lá atrás tá deixando cada vez mais sólida aí a base da equipe e vamos lá, as pessoas estão prosperando realmente, né? Que legal. Obrigado, Maurício. Bom, e esse episódio, o podcast está no Mudo, ele é apoiado pelo UniFTech, pelo Centro Universitário UniFTech. Então, graduação, pós-graduação, MBA, cursos técnicos presenciais aqui no Rio Grande do Sul, em diversas cidades, mas também no Brasil inteiro e qualquer lugar do mundo que fale português vai ter acesso aos cursos do UniFTech online. Então, vai ter link aqui na descrição também
para acessar esse grande patrocinador do Tá no Mudo. E deixo também o nosso Instagram para vocês nos seguirem. Então, Tá no Mudo Cast. Por favor, nos sigam lá. A gente está compartilhando bastante conteúdo. Também tem uma página no LinkedIn nossa. Também nos sigam por lá. É uma forma da gente se manter conectado. Muito obrigado. Avaliem esse podcast. Vocês conseguem dar estrelinhas aqui no Spotify, no Apple Podcasts também, no Google Podcasts. Então, obrigado novamente. Um grande abraço e até o próximo episódio do Tá no Mudo. Valeu, pessoal. Até a próxima.